Fala pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão aí desta segunda-feira, dia 4 de março. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na Devinvest. Vou acompanhá-los aí no fechamento de mercado, vamos falar sobre o Bovespa, que no dia de hoje fechou em queda de 0,65%, dando continuidade no movimento de baixa que vinha sendo apresentado. Já tinha anulado uma sinalização de alta, conforme a gente tinha comentado aí na semana passada, aqui no análise de fechamento realmente. Então a expectativa era mais baixista, podendo voltar a testar lá a região dos 127.900 e depois a região dos 126.600 mil pontos, tá? Então estamos caminhando novamente para esse nível de preço. Vamos falar aí também de mini índice, mini dólar, Petro, Vale. Dalton esqueceu de falar de Petro e Vale ali na sexta-feira. Por conta disso, vocês tiveram aí um bônus, vocês tiveram um radar da semana sendo liberado para todos aqui no canal. Então, não somente os membros, mas todos puderam assistir aí o radar da semana. Se você ainda não assistiu, tá gravado aí, tá disponível, tá em aberto, tá? Disponibilizado ontem pelo Dalton aqui no canal, tá bom? Então, por conta dele ter esquecido, ele deixou em aberto para vocês. E, além disso, vamos falar das recomendações swing trade que foram abertas no pregão de hoje e também os ativos que foram solicitados nos comentários do pregão de sexta-feira. Tiveram só 3, então o restante foi eu que acrescentei aí porque eu quis, tá bom? Para não deixar tão vazia assim a nossa análise de fechamento. Vou rodar a vinheta, peço gentilmente que você deixe o seu joinha aqui nesse vídeo para ajudar a gente no canal. Por gentileza, não esqueçam, tem caído bastante aí a quantidade de joinhas. Não sei o que está acontecendo, se é por causa da bolsa aí que está travada, se não é. Enfim, seu joinha é muito importante aqui para a gente, tá bom? Nos comentários aí embaixo, é só deixar o seu pedido para ser comentado na análise de fechamento de amanhã. Bora lá. Bora lá então, pessoal. Ibovespa aí no dia de hoje, queda de 0,65%. Se você pulou a vinheta, não esquece seu joinha, por gentileza. Queda de 0,65, fechando nos 128.340 pontos, caminhando em direção à média de 62 períodos, na faixa dos 127.975 pontos. Depois desse suporte da média, tem aquela região dos 126.600 que a gente comentava aí há algumas semanas, tá? Então, estamos caminhando novamente para esses níveis, para essa região aí de preço do Ibovespa, tá? Viés negativo depois de ter revertido a sinalização de alta apresentada anteriormente. Semanal, então, já começa perdendo mínima da semana anterior, podendo voltar a testar aqui a região da média móvel. Se perder aqui agora, pessoal, essa região de fundo, a gente teria aqui um pivôzinho de baixa, tá? Então, a gente teria aí, a gente já tem aqui um enfraquecimento da tendência nesse momento, tá? Então, teve a sinalização de fundo aqui, e agora uma sinalização de topo, que ainda não foi confirmada, não fechou essa semana, tem muita coisa ainda pela frente, mas uma sinalização de topo descendente sendo apresentada, caso confirme aí, enfraquece essa atual tendência aqui, tá legal? Então fiquem atentos, na verdade anula, né? Se a gente tem a confirmação do topo, anula essa tendência de alta aí no semanal. Então já começamos com o pé esquerdo aqui no gráfico semanal, médio prazo do Ibovespa também. Mini índice na sessão de hoje trabalhando aí em queda de 0,52%, voltando mais uma vez para baixo da média móvel, né? Já tinha sido 2 fechamentos, dando continuidade no movimento, podendo vir testar a região de 129.200 pontos. Gráfico de 120 minutos aqui, a gente teve aí uma abertura um pouquinho mais no terreno positivo ali, foi uma abertura com 0,13 de alta, chegou a subir um pouquinho mais na sessão, e aí acabou devolvendo, o viés é realmente aí mais negativo, pancadaça aqui nas outras horas de pregão, e ficou praticamente aí mais de lado, né? Se eu colocar o gráfico de 15 minutos vai ficar mais claro o que eu estou falando, olha só. Ficou praticamente aí mais de lado no decorrer da sessão, por conta dessa pancada aí, basicamente, aí da máxima até a mínima desse esquema, quase 1.000 pontos. O viés segue mais negativo, de poder ter algo mais para baixo aí realmente a partir de amanhã. Tem suporte na faixa dos 128.915 e depois o gap ali na faixa dos 128.270, tá bom? Aí seriam os níveis aí a serem testados nas próximas sessões. Dólar na sessão de hoje aqui veio para fechar com queda, pessoal, de 0,19%. Ué, mas o índice caiu, o dólar tinha que ter subido. Não, não, tá? Não é necessariamente essa correlação que eles têm. Se um cai, o outro sobe, se o outro sobe, o outro cai.
não é essa a correlação deles, tá? Não é exata, tá bom? Então, deixa eu tirar essa linha aqui para ficar mais limpo. Pronto. Então, depois de ter testado aquela região de R$ 5, nível de resistência, gerou um sinalzinho de topo novamente, hoje deu continuidade. Podemos ter aí novamente o dólar voltando para a média de 200, nos 4.931. Segue bem indefinido aqui no curto prazo. Gráfico diário, a gente teve uma sinalização de topo sendo apresentada por aqui, abaixo das médias. A expectativa era essa realmente, de poder ter esse sinalzinho aí de baixa, comentado ali na sala ao vivo hoje pela manhã. Chegou a andar aí basicamente 14 para 15 pontos, não teve muita volatilidade aqui o dólar na sessão. Está dentro de uma tentativa de repique aí, pode até tentar esboçar algo um pouquinho mais para cima. Bateu nos 965, gerou sinal de topo mais uma vez, foco na venda, tentando pegar a região da média de 200, nos 947, e um possível fechamento do gap nos 938, tá? Esses seriam os próximos níveis a serem testados, caso dê sequência nesse movimento de baixa. Eu só olharia para compra acima dos 965, principalmente se gerar a reversão desse topinho que foi apresentado aqui. DI na sessão de hoje apresentando queda de 0,10%, então depois de ter revertido aquela sinalização de alta no gráfico diário, a gente teve a continuidade do movimento, reverteu esse outro fundo também ali na sexta-feira, então, como eu havia mencionado para vocês, revertendo essa sinalização que retomava a expectativa de vir mais para baixo no 610, que era em linha ali com o que a gente estava falando do gráfico semanal também, então segue um viés mais negativo aqui para o DI futuro, tá legal? Falando da Petro, na sessão de hoje apresentando aqui uma leve queda de 0,25%. A queda, a Petro aqui vem freando o seu movimento de baixa, já são 3 candles aqui pretos, né? 3 candles de baixa, com bastante aqui sombra superior. Se a gente notar, inclusive, nos 2 últimos pregões aqui, a sombra é maior do que 2 vezes o tamanho do corpo, tá? Ou seja, realmente tem tentativa de pressão compradora aqui no meio do caminho, mas é o que eu sempre digo na live também, pessoal. No meio do caminho não dá para ficar tomando posição, tá? O que é no meio do caminho, Kaique? Começou um movimento de baixa, anulou um sinal positivo, mas tem suporte mais abaixo só, você está no meio do caminho. Você está no meio do caminho. Então, assim, aqui não dá para ficar tentando tomar posição, infelizmente. Então, a expectativa segue essa de poder testar a região da média do semanal lá nos R$ 39, que também é próximo dessa região de topo anterior aqui. Para quem tem interesse em compra no curto prazo, eu olharia com mais cuidado próximo dos 39, tá legal? No meio do caminho, reforço. Não existe essa possibilidade. Mesmo se tiver essa sinalização de alta aqui, eu deixaria ela passar. Vale, na sessão de hoje, apresentando aí uma queda de 0,22%. Pessoal, mais uma vez, Vale não mudou nada, segue costurando a média. Compra acima do 69, venda abaixo do 65. Tá? Um sinal de topo ou um sinal de fundo aí. No meio do caminho é só todo cuidado aí para quem está comprado ou quem está vendido essas extremidades aqui, para acionar ou o stop, né, ou a continuidade da sua posição, dependendo da ponta que você está, se é compra ou venda, tá legal? Mas fiquem atentos a esses níveis de preço que eu acabei de mencionar aqui. Então, assim, segue totalmente indefinido. Ah, Kaique, mas não tem uma direção? Não, pessoal, olha só. Está indefinido faz tempo, tá bom? Está indefinido aí a Vale desde 2021. Tá? Então, assim, não tem. Se a gente tomar pelo mensal, gerou um topo, um candle de indefinição, expectativa maior de ter essa continuidade deste movimento por aqui, um mês de queda. Então, seria basicamente a Vale poder perder o 65 novamente, tá? Então, olhando pelo gráfico mensal, seria essa a possibilidade, tá? Mas no diário, bem travado ainda. Agora, falando das recomendações swing trade, começando por Prio 3, que na sessão de hoje apresentou queda de 0,54%. Apesar da queda, eu abri uma compra, pessoal. Ao esperar a máxima desse grande candle de baixa mais uma vez, eu executei essa entrada. Meu stop está um pouco mais abaixo aí, tá? Eu estou protegido aqui, então, por este fundo e a região da média móvel de 200 períodos. A minha expectativa é que o papel consiga se recuperar aqui de alguma forma nas próximas sessões. Então, eu estou comprado, eu resolvi arriscar aqui em Prio 3. E minha outra operação foi em BRSR6, Banrisul, onde eu abri uma venda na sessão de hoje, a queda ali de 0,54% na sessão. A gente teve aí uma sessão onde houve a superação de máxima do que no anterior, porém perdeu força, respeitou a média móvel de 3 períodos e devolveu, tá? Praticamente 2,3% de queda da máxima até o fechamento aí. Então, minha expectativa a partir de agora é que dê continuidade na correção que vem sendo apresentado lá no semanal.
Tá? Meu alvo está aí próximo da média lá do semanal, inclusive. Tá bom? Então, eu estou vendido em BRSR6. Tá bom? Agora, atendendo aqui aos pedidos de análise. Se você ainda não deixou o seu joinha, clica aí no joinha, por gentileza. Tá bom? Não esquece mesmo. ERG3, na sessão de hoje caindo 1,2%, fechando quase que na mínima, depois de um repique fraquíssimo, buscando a região da média móvel de 200, mais a média semanal ali, a gente teve um baita topo sendo apresentado na sexta-feira, que deu sequência no dia de hoje. Então, a expectativa de buscar primeiro suporte, R$ 40,31, e o segundo suporte nos R$ 39,70. Tá? Esses seriam os próximos níveis aí a serem testados. Depois disso, vai ter um outro um pouquinho mais abaixo, na região dos 39,17. Só retoma um viés positivo se retornar para cima desse topo, ou seja, voltar para cima dos R$ 42,24. Banco do Brasil, na sessão de hoje apresentando queda de 0,41%. Banco do Brasil aí, duro, né, de cair, duro, firme na queda aí, tá? Já são 3 sessões aqui dentro desse movimento de correção, e até agora nada. Inclusive, pode apresentar uma nova sinalização de alta aqui amanhã, se quiser, né? Kaique, é possibilidade de compra do swing trade? Tecnicamente, sim, tá? Eu abriria? Nesse momento, não. Vendo tudo que está acontecendo com o mercado, com o Ibovespa, a sua expectativa, nesse papel aqui especificamente não abriria essa compra, tá? Foram 3 tentativas de rompimento aí dos 58,70, que foram frustradas, tá? Tivemos aí 3 topos nessa região, então não arriscaria, por mais que tenha aqui uma sinalização de alta amanhã, que tecnicamente sim abre a possibilidade de compra, eu, Kaique, não arriscaria, tá bom? Se resolver perder esse último fundo aqui, no 57,14, aí reforça a expectativa de poder ter uma correção um pouquinho maior aí de médio prazo também, lá nos R$ 55,32, que seria a média do semanal. Falando aqui de C2 OI34, a BDR da Coinbase, tá, pessoal? No dia de hoje apresentando alta de 9%. Confesso que eu não li o comentário, então não sei se a pessoa está comprada ou se ela quer comprar, enfim. Teve uma sinalização de fundo, então a melhor compra em termos de relação risco-retorno foi essa daqui. Confirmou o pivô de alta, vamos ver se já buscou aqui o pivô. Pivô clássico. Ainda não, 47,38 é o alvo dessa operação. Expectativa boa de poder testar, inclusive, aí nas próximas sessões, dado que reverteu essa sinalização de topinho que havia sido apresentada aqui atrás, tá? Então, o papel aí segue ainda no seu movimento de alta, não é máxima histórica, tá? Olhando lá para o gráfico mensal, tem bastante coisa ainda lá para frente. Deixa eu tirar de novo esses alvos aqui. Vamos lá. Então, olhando para o gráfico semanal, a gente teria aí como resistência mais relevante a faixa ali dos 49,52 a partir de agora. Depois disso, seria a região lá dos R$ 60 e, por fim, lá a máxima, próximo da máxima histórica, nos R$ 74, tá bom? Então, não vejo compra nesse momento, só para quem já está comprado. Para quem tem interesse em entrar, aguarda uma correçãozinha aí, tá legal? É uma BDR que me surpreendeu, tem um certo volume financeiro aí, tá? Uma média de 4 milhões, então bem interessante mesmo, tá? Em termos de volume, tá? Suzano, na sessão de hoje, bela alta de 1,67%. Suzano, que havia ameaçado uma sinalização de topo aqui na semana passada, enfraqueceu bastante na sexta-feira e hoje reverteu completamente, tá? Então, muito bacana mesmo aí, Suzano rompendo topo aqui também no semanal. Pode testar a região dos R$ 60. Depois disso, tecnicamente falando, resistência mais relevante vai ficar lá em cima nos R$ 70, tá? Então, aí a Suzano abrindo caminho realmente aí para poder caminhar, tá? O mensal aí tem espaço para isso também, tá bom? Então, curto, médio e longo prazo ficando bem alinhado. Swing trade de nova entrada, tem que aguardar a correção aí, pessoal. Próxima média, preferencialmente, sinal de fundo ascendente, tá bom? Não tem segredo. S3, na sessão de hoje, apresentando baita queda, 5,73%. Baita topaço aqui também. Pode ainda buscar a região da média, no 3,89. Inclusive, elas se cruzaram aqui neste momento. Se ficar fraca aqui para cair, gerar um sinalzinho de alta aí nas próximas sessões, existe a possibilidade de compra de swing trade. Tá num repique aí interessante de semanal, mensal ainda um pouco duvidoso, apesar tivemos um belo engolfo de alta sendo apresentado aqui, tá? Vamos lá. Aqui, ó. Um belo engolfo. Tivemos uma perfuração anteriormente que não deu sequência, reverteu. E aí, aqui nesse último mês de fevereiro, tivemos um belo engolfo de alta sendo apresentado, tá? Então, vamos ver se dá sequência aí em direção aos 5,31, falando de gráfico mensal. No curto prazo, então,
o ideal seria guardar uma correção e um novo sinal positivo acima dos R$ 3,80. Nada impede desse golfo de alta aqui falhar também, tá? Então, todo cuidado aí. Se não me engano, tem resultado aí sendo divulgado essa semana de PETS 3. VEG3, na sessão de hoje, queda de 0,4%. Eu tinha comentado aí com vocês que foi um papel que me surpreendeu no gráfico mensal, reverteu uma baita barra vendedora ali, tá? E já reverteu, superando o máximo aqui também. Então, a resistência aí vai ser lá nos R$ 39,40 até a região dos R$ 40,50. Mas não tem entrada ainda do swing trade. O ideal também é uma correçãozinha próxima à média, 35,60, 35,80, R$ 36 aí, um sinal de fundo ascendente, tá bom? Não compraria neste momento, ainda mais agora que eu vou tirar um pouquinho aí, uma perda de mínimo aqui, enfraquecendo o movimento. Então seria interessante se tivesse uma correção por aqui ainda em VEG3. Embraer surpreendendo aí mais uma vez na sessão de hoje, alta de 4,33%. Embraer que na última sexta-feira apresentou um gap de fuga, que é quando abre acima da resistência. Então, a gente teve um gap de fuga sendo apresentado aqui na Embraer na sexta-feira. Hoje deu continuidade aí de forma relevante, gráfico semanal aí já subindo 4,33, portanto, e vindo aqui para superar a máxima desse topinho, pessoal, lá de 11/10/2021, tá bom? Então, depois aí de quantas semanas? Depois de 125 semanas, ou 625 dias, a Embraer voltou a superar a região dos R$ 27. Desde aquele dia até hoje, não pagou nenhum dividendo, nenhum juros sobre capital próprio, portanto, realmente, desde aquele dia o papel não é negociado nessa região, e não teve nenhum ajuste. Não vejo compra de swing trade neste momento, o ideal é aguardar por alguma correção. Para quem está comprado, pessoal, curto prazo, médio prazo, ou até aí um longo prazo, se comprar um sinal de fundo, por exemplo, fiquem atentos, tá? Pô, 47% já no sinal de fundo de mensal, não estou falando que não pode andar mais, tá? Mas, pô, vale a pena ficar de olho aí e colocar o lucro no bolso de certa forma, né? Estava vendo aqui para ver se é a máxima histórica aí do papel, mas não é, tá? A máxima histórica foi lá em 2015, praticamente. Mas está bem próximo, tá bom? Está bem próximo. A chance aí de poder caminhar em direção a essa máxima existe, falando de longo prazo, tá bom? De qualquer maneira, não sejam gananciosos no curto prazo. Se tinha alguém comprado no curto prazo, pessoal, bateu no alvo, tá bom? Sejam aí sinceros com vocês mesmos, tá? Bateu no alvo aí a operação. E CEMIG 4 na sessão de hoje apresentando queda de 1,24%, gerando nova sinalização de topo, depois de ter revertido esse topinho aqui, e também ter testado essa outra região de topo por aqui, tá? Pode corrigir mais uma vez aí nos 11,80, 11,90, novo sinal de alta por aqui, tecnicamente abre possibilidade de compra. Eu particularmente não gosto muito porque não foi embora, né? Não superou esse topinho aqui e se distanciou dele. Pelo contrário, voltou para dentro dele. Então, eu não gosto muito quando isso acontece. Significa pouca força aí no movimento, na atual tendência, tá? Mas não descaracteriza a entrada caso ela seja apresentada. Seria uma sinalização de fundo ascendente acima dos 11,80. Tá legal? Então, para quem tem interesse em compra, o mensal ainda está dentro da sinalização de fundo por lá também. Então, tecnicamente, existe essa possibilidade caso aconteça. Para quem comprou esse sinalzinho de fundo, pessoal, já acionou aí a saída também, tá bom? Não vão ser aí gananciosos também em CMI 4 no gráfico diário, swing trade, tá bom? Bom, era isso que eu tinha para comentar com vocês. Não esqueçam do joinha, por gentileza. Para quem quiser me acompanhar no Instagram, fica à vontade. É esse aqui embaixo. E a gente se encontra aí amanhã mais uma vez na nossa sala ao vivo, a partir das 8h45 da manhã. Combinado? Tamo junto e até mais.